Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, a mais uma live promovida pelo Instituto Racine, unidade do campus de Matão, São Paulo. Na noite de hoje, convidamos a Renata Alves. A Renata ela é engenheira química, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela possui mais de 10 anos de experiência com atividades relacionadas a empresas de alimentos e bebidas, como a Ambev e a Heineken. Atualmente, ela é gerente de melhoria contínua na 99. E nessa noite, convidamos ela para falar sobre um tema muito importante, que é a ISO 9001, como ferramenta de gestão estratégica na indústria. Bom, o meu nome é Lucas Campanha, eu sou o coordenador do curso de graduação em administração que o Instituto Racine tem aqui na unidade de Matão. Estarei junto com a Renata nesse evento. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem estar mandando aí pela plataforma que vocês estão utilizando para assistir essa palestra. Renata, seja muito bem-vinda ao Instituto Racine. Uma boa noite. Fique à vontade. Obrigada, Lucas, pela introdução. Obrigada pelo convite também, Lucas, Instituto Racine. Um prazer estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento nesse espaço tão bacana, com tantas pessoas tão importantes e tão influentes que já passaram por aqui. Fiquei até nervosa, que eu vi que passa gente de peso aqui, mas espero que eu consiga agregar aí um pouquinho para vocês, principalmente de uma forma mais prática aí, de experiência profissional mesmo, né? O Lucas já me apresentou, então não vou investir muito tempo nesse slide aqui. Vou ter até uma foto bonita, mas vocês estão me vendo pessoalmente, né? Então não dá nem muito para falar da foto. Mas vamos lá. Como o Lucas já adiantou, nosso objetivo hoje aqui é trazer a ISO mais num contexto de uma ferramenta para a gente utilizar como ferramenta de gestão estratégica mesmo. E não só aquele papelzinho colado na parede, aquele selinho de certificado que a gente tem de ISO 9001 mesmo, mas para trazer um contexto mais de estratégia dentro da nossa empresa para isso fazer sentido, né? Então, só para a gente alinhar os objetivos aqui, o que a gente vai fazer nesse encontro, né? Nosso objetivo maior é fornecer uma abordagem um pouco mais prática e direta da implementação da ISO 9001, versão 2015, que é a versão atual, num contexto de indústria, e aí eu vou trazer mais exemplos de indústria de bebidas, que é onde eu tenho mais experiência, né? Também com dicas um pouco mais simples de como que a gente consegue integrar isso na rotina já existente dentro da sua empresa e também engajando as pessoas. Não é nosso objetivo aqui hoje, o objetivo desse encontro, detalhar cada capítulo certinho da norma ISO 9001, seção por seção, subseção por subseção, e nem informar ninguém aqui que está assistindo, espero que tenha alguém assistindo, inclusive, né? E nem informar aqui para o pessoal que está assistindo como auditor interno, né? Porque a gente não tem tempo para isso, vamos conversar aqui mais ou menos uns 40, 45 minutos, tem nem roupa para isso, né, gente? Para formar auditor interno aqui nesse momento. Então, vamos aproveitar esses nossos minutos aqui da melhor maneira possível, olhando para esses 3 grandes blocos aqui. Então, vamos explorar um pouquinho mais do conceito geral da ISO, para que ela serve, quais são os principais benefícios, falar um pouco de como é essa estrutura de implementação mesmo, de uma estrutura geral, pensando em todas as seções da ISO, né? Não vou aprofundar item por item, mas vamos dar um panorama geral e trazer a abordagem de processo dentro de um ciclo PDCA e trazendo também a mentalidade de risco, que é muito forte nessa versão 2015 da ISO e ajuda bastante numa implementação um pouco mais fluida dentro das empresas. E por último, não menos importante, a aplicação na prática, a vida como ela é, e alguns exemplos aí de que eu passei, talvez algumas dicas que ajudem vocês, se forem implementar um processo desse, ou que trabalhem já com um processo desse implementado, né, com uma norma dessa implementada, ajudem a vocês em alguns desafios e eliminar algumas barreiras. Vamos lá, então, para o primeiro bloco, vamos falar do que é a ISO. A ISO, na verdade, é uma organização internacional de padronização. E ela trata, basicamente, de um sistema de gestão da qualidade, né? O grande objetivo é otimizar os processos para trazer mais agilidade em ensino e desenvolvimento do seu produto, na sua produção, e sempre com foco na satisfação do cliente. A ISO 9001, ela nasceu lá em 1987, já não é mais nenhuma garota, né? Lá na cidade de Genebra, na Suíça,
e que é a cidade natal da sua mãe, a dona ISO, na verdade, né? Porque quando a gente fala na família ISO, tem um monte de ISO aí nesse negócio ainda. Vamos entrar em foco aqui na ISO 9001, que é de qualidade, mas na 9001 tem outras irmãs aí famosas, que se vocês estão dentro desse contexto, provavelmente vocês já escutaram esses nomes, esses números e essas letrinhas. A ISO 14001, que está mais voltada para a questão ambiental, e também a 22000, que trata mais de assuntos de food safety. A família ISO como um todo, ela é viajada, ela é poliglota, ela está aí mais de 170 países, e no Brasil, sempre que ela vem aqui, dá uma visitinha para a gente, quem hospeda e quem faz toda essa gestão, digamos, da ISO, é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ok, mas e aí? Afinal, para que a ISO serve, né? A ISO 9001, na verdade, ela foi pensada para se tornar um padrão internacional. E o grande objetivo é garantir a qualidade de produtos ou serviços, depende do ramo da sua empresa, né? E para fazer sempre bonito, ela está sempre se atualizando, para trazer cada vez mais melhores práticas para os nossos processos, né? Como eu acabei de dizer, a sua última versão é a 2015, que é a que está atual hoje. Num contexto aí de Brasil, nosso BR, ele possui o maior número de certificados quando a gente olha para a América Latina. De ISO 9001, são mais de 18 mil organizações certificadas, tanto por órgãos nacionais como internacionais. E aí é importante frisar que a ISO, na verdade, né, ela não certifica nenhuma empresa. A ISO é o padrão internacional. Quem certifica são as entidades certificadoras que são espalhadas aí pelo Brasil, ou inclusive podem ser internacionais também, já que a ISO está em tudo quanto é lugar, né? Deixei aqui alguns exemplos só, são mais de 40 entidades certificadoras espalhadas pelo Brasil, então entre Boreal, DNV, é só um exemplo, tá? Não estou fazendo public post aqui, não estou recebendo para isso, não trabalho nessas certificadoras, mas só para vocês terem noção do que tem aí pelo Brasil de entidade certificadora. Além dessas aqui, a lista aí é com mais de 40 entidades, né? O que a ISO serve? A ISO é tipo assim um top influencer, sabe, pessoal, influenciador que fica lá fazendo as propagandinhas do produto, e se você se conecta com aquela pessoa, se você conhece um pouquinho mais e sabe quem é aquela galerinha lá que fica no Instagram e tal, você acaba tendo um pouco mais de confiança naquele produto, porque você está vendo uma pessoa que você gosta, que você se identifica, que você se relaciona usando aquilo, então de alguma certa forma você pode ser que o negócio funcione. Então, a ISO tem meio que esse papel no mundo corporativo também, porque ela estabelece um sistema de gestão da qualidade que assegura tanto a satisfação do cliente e traz também esse conceito de melhoria contínua para os nossos processos. Isso faz com que ela seja um fator muito importante de competitividade no mercado, porque uma empresa que tem uma ISO implementada, né, tanto você aí dentro da sua empresa, como um órgão certificador externo, como a gente acabou de ver no slide anterior, eles estão sempre de olho, estão sempre auditando os seus processos. Então, isso traz uma segurança um pouco maior, inclusive para os próprios clientes, de que você tem um sistema de gestão da qualidade bem estabelecido dentro da sua organização e um sistema de qualidade robusto, porque a ISO não é pouca coisa, não. A gente vai ver aqui que são muitas sessões para serem implementadas e os processos eles se integram e se interrelacionam de uma forma bem bacana e que dão essa segurança como um todo aí para a gente dentro da empresa, né? Quando a gente fala de cliente, vamos pensar em cliente interno também, né? Mas os clientes externos do nosso negócio em si. Tá, mas e os principais benefícios? De uma forma geral, os benefícios de implementação eles são diversos, né? A gente linka logo o benefício com diminuição de custo, maior produtividade, eficiência, agilidade, e sim, a ISO traz isso tudo, e claro que pode variar, ser um pouco maior, ser um pouco melhor, ou ter outros benefícios muito específicos, dependendo do ramo da sua empresa em si, se é serviço, se é produto, enfim, o que você está produzindo ali, né? Mas listei aqui 6 pontos que acho que podem ser bons exemplos, independente de qual é o seu ramo de indústria, de qual é o seu ramo de negócio, né? Um primeiro ponto, a gente já falou um pouquinho, da melhoria da imagem e da credibilidade em si que a empresa tem no mercado. Então, ainda que as pessoas não tenham a dimensão do que é, no detalhe, uma implementação de norma ISO, se eu não conheço uma empresa e sei que ela é certificada na ISO, eu sei que os caras lá deram uma ralada, pelo menos, para botar esse negócio para rodar direitinho. Então, eu tenho um sistema de gestão de qualidade estabelecido, eu tenho processo de rastreabilidade, eu tenho monitoramento e controle, eu tenho instrumentos calibrados, tenho um time de manutenção atuante,
Então, pelo menos essas coisas eu sei que tem, simplesmente pelo fato da empresa ser registrada, dela ser certificada, na verdade, numa ISO 9001. Isso dá segurança não só para as empresas, quando eu estou falando de produto acabado, né? Como no meu caso, empresa de bebida, da sua cervejinha lá no final do dia e também ou refrigerante, mas inclusive para empresas que são fornecedoras de matéria-prima, de insumos, né? Tipo, a gente fazendo essa transformação de produto quando compra algum produto, alguma matéria-prima, algum insumo, e é de uma empresa que também tem certificações 9001, isso pode ser inclusive um diferencial competitivo quando a gente vai analisar de quem eu vou comprar, o que eu vou fazer. Porque a gente sabe que tem um processo estabelecido que, inclusive, pode se integrar com o nosso aqui, pensando numa rastreabilidade, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar alguma vez de recall, de algum recolhimento de mercado que a gente tem que fazer. E isso não é só no mundo de bebidas e de alimentos, não, tá? Tipo, não tem carro quando dá problema no motor, problema no airbag, que a gente às vezes precisa fazer essa parte de recall, né? Então, para fazer um recall, eu preciso ter uma rastreabilidade dentro do meu processo. Eu preciso saber de onde veio a minha matéria-prima. Eu preciso saber em que eu coloquei aquela matéria-prima. E quando a gente tem ISO implementado nas empresas, esse é um ponto que, com certeza, está dentro desse processo como um todo, tá? Outro ponto importante, melhoria da satisfação dos nossos clientes como um todo, né? Se eu tenho um processo maravilhoso, é óbvio que eu vou conseguir não só fidelizar os clientes que eu já tenho, como trazer mais gente para o meu negócio ainda, né? Bom, estou falando de dinheiro, a gente está falando aqui de implementação de ISO em empresa de verdade, não em ONG, né? Nada contra a ONG, tá? Mas é realmente em algo que a gente vai esperar um retorno financeiro, né? Um terceiro ponto é a integração de processos. A gente vai ver um pouco mais para frente uma frase bonita que chama abordagem de processos, e aí quando a gente consegue efetivamente integrar os processos, e esse é um benefício da ISO, porque ela traz essa visão de que cada subprocesso dentro do seu negócio, ele tem um link, ele tem uma interligação. Isso facilita você ter uma visão mais estratégica do todo e também reduzir custos e otimizar os seus recursos com tudo isso, né? Outro ponto, quarto ponto, decisão com base em evidências. A ISO ela estabelece, tem uma seção na ISO que estabelece de uma forma bem direta a parte de informação documentada, os controles e os monitoramentos de processo que a gente precisa ter. Então, todo o seu processo é muito bem monitorado, é muito bem controlado. Caso você precise tomar alguma decisão, isso é muito baseado em evidências. E, obviamente, que você evita retrabalhos, você evita reprocessos, tipo, e isso tudo é perda de tempo e perda de dinheiro diretamente associado, né? Quinto ponto, essa cultura de melhoria contínua. Como eu estou o tempo todo pensando na melhoria da minha imagem, a questão da satisfação do cliente, eu estou integrando os processos, eu estou monitorando, eu estou controlando, eu tenho meu processo de rastreabilidade, então a gente começa a implementar, inclusive isso é uma seção declarada da ISO, melhoria contínua, melhoria, na verdade, a gente começa a implementar essa cultura de que eu não vou agir só se eu tiver um problema, tipo, vi que tem alguma coisa errada, vou lá e implemento uma ação. A cultura de melhoria contínua ela vai muito além disso. Se você está num ambiente que está dando tudo certo, a gente também pode pensar ali num tipo de melhoria e como eu consigo otimizar mais o meu processo. Na verdade, é até mais fácil, né? Porque quando você está lá ferrado, né? Está cheio de problema, a sua cabeça está pensando em 1 milhão de coisas diferentes e às vezes uma decisão que pode trazer um benefício, acaba piorando mais ainda. Mas se você está lá tranquilo, calminho, está tudo funcionando, tudo brilhando, imagina quantas outras ideias você não pode ter para otimizar mais ainda o seu processo. E por último, não menos importante, que na verdade está associado a todos os outros, economia de tempo. Porque se eu tenho uma cultura de melhoria contínua estabelecida na minha empresa, eu sempre tenho minhas decisões baseadas em fatos, em evidências, meus processos estão todos integradinhos, obviamente eu vou ter uma agilidade nos meus processos como um todo, né? E tempo é dinheiro também, por isso que cada uma aqui dos pontinhos dá a mãozinha ali do dinheiro que a gente economiza ou, na verdade, deixa de gastar indevidamente, né? Entrando na parte da estrutura em si, da ISO como um todo, a ISO tem esse monte de seção aqui. O negócio é longo. Quem pegar para ler aí a NBR como um todo vai dedicar umas horinhas aí para entender seção por seção.
Mas, na verdade, essas primeiras sessões, da 0 até a 3, elas são muito mais introdutórias. Elas não se caracterizam como itens a serem implementados ou auditados em si. Então, introdução, escopo, referência normativa e termos e definições, não vai vir uma entidade certificadora na sessão 1 aqui ou na sessão 2, referência normativa, o que significa a sigla? Não é assim que funciona, né? Então, esses itens são mais introdutórios e o bicho começa a pegar mesmo a partir da sessão 4. E aí, da sessão 4 até a 10, que a gente tem os processos mais definidos e que precisam estar implementados para que, no fim, a gente consiga a certificação. Então, da sessão 4, contexto e organização, passa para liderança, planejamento, apoio, operação, a parte de avaliação de desempenho e, por fim, a melhoria. Todas essas demais sessões, elas contam com um modelo de abordagem de processos, que é incorporada no ciclo PDCA. Eu adoro o ciclo PDCA, tá? Mas aí não aquele coisa de, é ferramenta e tal, não é ferramenta, é o conceito, é a lógica do ciclo PDCA. A gente vai falar disso aqui. E também a mentalidade de risco. Tudo isso misturado e integrado, eles, obviamente, te direcionam para sempre uma cultura de melhoria contínua e, obviamente, a satisfação de cliente. A ISO 2015, especialmente, as outras também tinham essa abordagem, mas a 2015, especialmente, ela traz muito estampado essa questão da satisfação do cliente, de colocar o cliente no centro do seu negócio e sempre levar esse tipo de pensamento para dentro da sua empresa. No final das contas, o produto que a gente está criando ou o serviço que a gente está prestando é para um cliente final, né? Vamos ponto a ponto. Falando aqui de abordagem de processo, é um nome bonito, assim, mas eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui em algum momento, principalmente essa figurinha aqui de baixo, né? De entrada, processamento, de saída. Input, transformação física de um produto ou serviço e o output do processo em si. E por que a abordagem de processo é bacana e ela é muito citada nessa versão da ISO também? Porque, na verdade, essa abordagem de processos, ela proporciona um planejamento produtivo muito mais otimizado, mais inteligente, mais eficiente, pois a gente tem toda a nossa cadeia produtiva bem mais organizadas através desses processos. Quando eles se interrelacionam, eles passam a funcionar como um grande sistema integrado. Ou seja, eu tenho meus subprocessinhos. Vou sempre trazer exemplo de cerveja, tá? A gente podia até estar no happy hour aqui. Então, vou sempre estar trazendo, tenho processinhos, subprocessos, imagina lá, de um recebimento da matéria-prima, do malte, que é a principal matéria-prima da cerveja, a parte de processamento em si, a transformação, como que aquilo ali efetivamente vira cerveja. Depois eu vou para o invase, vou colocar essa cerveja na latinha, na garrafa, no barril. Então, todos esses subprocessos, eles se interrelacionam, eles se integram dentro de um sistema maior. É muito importante que a pessoa de um processo anterior entenda quais os impactos que ela pode gerar no próximo processo. Quando eu falo de integração, interrelação, é isso. Dentro de um exemplo de cervejaria, quando eu estou no finalzinho, se tiver algum cervejeiro aqui, eles vão me matar, que eu vou explicar de uma forma simples, tá, gente? Quando eu estou no finalzinho do processo em si, que a gente faz a filtração da cerveja, o líquido em si, quando ele fica armazenado no tanque, antes de ir para a garrafinha, para a latinha ou para o barril, a gente precisa controlar a temperatura dessa cerveja. Para quem não sabe, a cerveja é envasada gelada, tá? Dá uma tentação, inclusive. Então, a gente precisa controlar a temperatura. Se eu vario aquela temperatura, se ela fica um pouquinho mais quente ali dentro daquele tanque, de imediato, tá? É claro que isso vai ter prejuízo mais para frente, mas de imediato, dentro daquele processo, eu não tenho muito impacto, não. Uma pessoa que deixou ali a temperatura subir, no caso, não vai ter tanto problema. Mas o próximo processo, que é de envasamento, gente, é um Deus nos acuda. Que incorpora oxigênio, aí dá problema no final de sensorial, pode ter problema no invase, enfim. A gente acaba gerando problema para a próxima etapa, para o próximo processo. E por isso que a ISO traz essa questão de abordagem de processo muito forte dentro das suas sessões, para que você realmente consiga ter uma visão do todo do processo. Não adianta você estabelecer, vamos fazer o seguinte, vamos botar a ISO mais forte aqui na parte produtiva, que é onde a gente está fazendo a cerveja, onde o negócio está acontecendo, o restante a gente pega mais leve. Não dá para fazer assim, porque os processos realmente precisam ser interligados. E isso ajuda, porque a gente acaba tendo muitos benefícios com essa estrutura, com esse desenho aí de uma cadeia produtiva interligada. Os nossos resultados acabam sendo muito mais consistentes, são previsíveis, porque a gente já sabe o que vai acontecer lá na outra etapa. O cara que está lá na outra etapa, ele já sabe, se tu me mandar esse negócio ter com a temperatura alta, tu vai acabar com a minha
minha vida aqui. Então, a gente já sabe o que acontece de um lado para o outro e os resultados também são alcançados de forma mais eficiente, né? Já que a gente tem uma visão mais estratégica e mais ampla do processo como um todo. Todos os direcionamentos de esforços, a gente consegue colocar isso nos processos principais. Se eu estou enxergando tudo, eu sei tudo que pode acontecer ali, quais são os riscos de cada etapa, eu consigo não só propor melhorias, né? Tipo, não só lançar oportunidades de melhorias, mas também focar ali os meus esforços onde eu tenho maiores riscos dentro do meu processo. Estamos falando aqui mais de qualidade, né? Mas é uma mentalidade que funciona para segurança também, por exemplo, né? Tipo, se eu tenho um mega processo, eu consigo botar mais atenção onde eu sei que vai gerar mais riscos para as pessoas em si. O outro ponto, com isso tudo, claro que a gestão do seu processo fica muito mais eficaz, né? Se você consegue enxergar isso tudo e a ligação de um item com o outro, você consegue otimizar recursos, você consegue tratar isso de uma forma mais eficiente. E aí, quando eu falo de recursos, é mão de obra, são as pessoas, tipo, a própria cadeia produtiva em si, equipamentos, controles, como que eu faço com a gestão de uma equipe de qualidade assegurada, que faz o monitoramento desses processos todos. Então, eu consigo ter uma gestão mais eficiente e, inclusive, reduzir ou eliminar algumas barreiras entre uma área ou outra, né? Tipo, até barreira de comunicação. Quando a gente faz SWOT dentro de empresa, sempre aparece lá como fraqueza, comunicação. Então, até nisso a ISO ajuda, né? E, por último, não menos importante, ela permite que a organização como um todo forneça confiança às partes interessadas. E aí, quando eu falo partes interessadas, cliente interno, cliente externo, o cara de onde você vai receber o produto, o cara para onde você vai mandar o seu produto, dentro da organização mesmo, tá? Tipo, dentro ainda da empresa, e todas as pessoas que se interrelacionam ali. O pessoal de manutenção, quando você está não está tratando do equipamento direito, você dá mais trabalho para ele também é uma parte interessada. O pessoal da qualidade, se você não está seguindo o processo bonitinho ali, eles têm que aumentar o número de amostras, tem que fazer mais gestão da qualidade naquele negócio que você está fazendo direito, então eles também são parte interessada. Então, todas as pessoas dentro e fora da organização, acionista e outras pessoas que podem ter interesse aí dentro do seu processo, a gente considera como parte interessada, tá? E aí, dentro desse circuitozinho de entrada, processo e saída, o que é muito importante é a gente ter uma retroalimentação da parte de saída e voltar lá para a entrada. O que eu retroalimento aqui? Se por um acaso você, no final da sua cadeia, tem um produto com alguma não conformidade, pode ser que você consiga retrabalhar, reprocessar ou não, isso é descarte direto, mas você tem que tirar os aprendizados dali. Eu tenho que interromper esse ciclo de erro, esse ciclo da não qualidade. Então, o que eu aprendi com isso e como que eu faço isso ser incorporado no meu processo de novo para esse erro não mais acontecer? E aí que a gente entra com o ciclo PDCA, essa lógica maravilhosa do PDCA. O que o PDCA fala? PDCA, como todo mundo já deve ter visto aí também, né? Não é um negócio muito novo, não estou inventando PDCA. Mas, quando a gente vê a estrutura em si do PDCA, Plan, Do, Check, Act, né? A ISO, ela tem uma estrutura muito parecida e a gente consegue incorporar as seções da ISO dentro dessa lógica de PDCA. Quando eu falo da lógica do PDCA, é bem o sentimento de você fazer um planejamento um pouco mais robusto, planeja o que você tem que fazer, passa para o Do, executa, né? Planejou e vai deixar lá no papel, executa o que você planejou, o que você entende que vai trazer benefício para a sua organização, entra para a parte do check, fez as ações, executou tudo que você planejou, então verifica se esse negócio deu certo. E aqui é muito importante, tá? Tipo, entre a gente passar do C para o A, é quando você faz esse controle e você verifica se deu certo ou não. Se deu certo, meu filho, padroniza, faz isso aí direitinho pro resto da sua vida. O resto da vida não, porque é um ciclo de melhoria contínua, a gente sempre pode melhorar. Mas não volta atrás, não vai fazer errado. Se o João fez desse jeito, fala pro Pedro fazer também, que ajuda muito no circuito do sistema de gestão da qualidade como um todo, né? E se não deu certo, gente, para e volta. Pode ser que a gente tenha que voltar ali no Do, na parte de executar. Alguma coisa pode não ter sido executada ou não foi executada da maneira correta. Ou talvez a gente tenha que voltar lá no Plan mesmo. Planeja tudo de novo. Ó. Fez um planejamento que não deu muito certo aí, vamos ter que incluir mais coisa ou excluir alguma coisa. Reseta e começa do zero. Mas é muito importante que a gente faça esse fluxo girar o tempo todo. E aí a ISO entra em cada item dessezinho, muito associado com isso que eu acabei de explicar. Então, quando a gente fala de planejamento, existe uma seção 6 da ISO, que
tem o nome de planejamento. Esse é até fácil, né? Tipo, é um deparo direto. E o que a gente vê nessa seção 6 é exatamente isso. Ações para abordar tanto os riscos quanto oportunidades e mais uma questão também de planejamento de mudanças. Dentro de uma indústria, e principalmente indústria de alimentos, outras também, tá? Mas eu vou ficar sempre aqui puxando sardinha para alimento e bebida, até porque é o que eu sei falar um pouquinho melhor, né? Então, dentro de uma indústria de bebidas, essa questão de planejamento de mudança é muito importante. Quando você muda alguma receita, quando você altera, por exemplo, algum produto químico que você vai fazer CIP, a limpeza dos seus equipamentos, dos seus tanques, ou quando você altera mesmo algum tipo de equipamento dentro da sua cadeia produtiva, porque se você faz uma alteração, uma mudança não pensada, isso pode gerar riscos enormes dentro do seu processo, inclusive riscos de segurança alimentar, de segurança de alimentos, né? Tipo de food safety. Sei lá, se você decide que, para quem não sabe, as garrafas de 600 ml, de 1 litro de cerveja, elas são retornáveis e passam por um processo de limpeza dentro da cervejaria. A gente nem trabalha mais lá. As pessoas usam soda cáustica para fazer essa limpeza. Soda cáustica mesmo, negócio pesado. E todo o processo, ele tem algumas automatizações para identificar se depois toda aquela soda foi eliminada daquela garrafa. Imagina, tomar cerveja com um resíduo de soda cáustica, entendeu? Depois o negócio tem que sair dali. Se eu faço uma mudança nesse processo, não vou mais colocar aqui o instrumento que mede se tem ou não soda cáustica. Vamos dar sorte. Se eu lavar 2 vezes, tá bom, eu sei que sai. Se eu faço uma mudança nesse processo, gente, tipo, o impacto que isso pode gerar na cadeia como um todo, na vida das pessoas que vão consumir esse produto é muito grande. Então, é muito importante para que, às vezes, a mudança é muito pequena, a gente não tem extensão do que ela pode acontecer, do que pode gerar, mas é muito importante que a gente tenha um planejamento efetivo de mudança. E aqui eu estou falando do P. Quando eu parto para o DO, eu tenho dentro da ISO 2 seções, a 7 e a 8, que falam de apoio e operação. Dentro dessas sessões, eu estou efetivamente executando as coisas que eu planejei. Então, a gente olha para os recursos necessários, e aí recursos técnicos de pessoas, tipo know-how que cada um tem que ter para atuar em cada etapa de processo. Falo de controles operacionais e controles de processo, como eu monitoro cada item, o que eu tenho que fazer, quantas vezes eu tenho que checar cada etapa, o que vai para o laboratório de qualidade, o que eu automatizo, o que eu tenho que fazer double check, tipo, todo um processo para garantir efetivamente que meus produtos estão saindo super ok. E a parte de PNC também, que é a parte de produto não conforme. Ainda que a gente tenha todo um controle de processo, controles operacionais, monitoramento, e vai para cá, vai para lá, obviamente que alguma coisa pode falhar, alguma coisa pode dar errado, e por isso você tem que ter um controle de PNC, de produto não conforme, muito forte. Então, se por um acaso você gerou um produto não conforme e ele pode ser que ele consiga voltar para o seu processo, para você retrabalhar, para você tentar mexer alguma coisa. Às vezes são erros pequenos, acontece muito em cervejaria, inclusive na parte de invase, quando a gente vai embalar as latinhas, sabe? O packzinho, o pacote, aquele filme. Às vezes sai torto, às vezes não fecha legal. Então, isso é um item que a gente volta para o processo, reprocessa, e faz esse embalamento aí de novo. Embalamento existe. E faz refaz essa embalagem em si. Então, ok, mas pontos de aprendizado também. Tem que entender aqui o que aconteceu de errado, tem que ter um sistema bem estabelecido para isso não passar para frente. Se dá para voltar e reprocessar, ok, mas se não dá, é produto não conforme que vai virar descarte. Isso não pode chegar no consumidor final. Estou dando um exemplo bobo aqui, inclusive se alguém quiser me dar um pacote de cerveja meio torto, eu aceito, mas obviamente que a gente pode ter riscos aí muito maiores para a saúde em si das pessoas, né? E aí a gente entra na parte do check, que na ISO o depara com a seção 9, que é a avaliação de desempenho. Nessa seção, tudo isso que a gente estabelece de controles, a gente começa a medir, a checar para ver se eles realmente estão dando certo. Tipo, se uma coisa que eu estabeleço certo lá no início do meu processo está chegando no final e está vindo com o resultado desejado, beleza, aí lembra lá, padroniza, faz igual, não esquece, né? Então, a avaliação de desempenho, a seção 9, ela fala disso. E a ISO ainda traz dentro dessa seção a questão, e aí é uma obrigatoriedade da gente fazer auditorias internas. Não, às vezes auditorias de pequenos processos, e aí fica muito a cargo do sistema de gestão de qualidade que você monta, mas também auditoria do sistema como um todo, né? Então, tem a auditoria de certificação, mas tem o que a gente chama de auditoria interna, que você faz também antes dessa auditoria de certificação e também das manutenções que você vai fazendo no ano, né? E aí a gente chega nesse virada aqui de check de act, que é a parte de melhoria em si,
que foi o que eu expliquei do PDCA também. Deu certo, beleza, vai para frente, padroniza. Não deu certo, volta, identifica onde foi o erro e gira o seu ciclo de novo, tá? No centro disso, a gente tem liderança, e aí não necessariamente liderança, estou falando do CEO, do diretor e tal, mas pensa na questão da liderança, de uma liderança um pouco mais atuante em si, sabe? Das pessoas que efetivamente compram isso, que trazem essa questão de satisfação do cliente para dentro da sua empresa, que realmente olha para os processos como um todo e tem o mindset de que está ali garantindo produtos que precisam de verdade estarem com todos os parâmetros ok. Eu trabalhei muito tempo em indústria de cerveja e eu bebia a cerveja que eu produzia, né? Tipo, minha família bebia, meus amigos bebiam. Então, a gente tem que ter esse cuidado e a liderança, ela precisa passar essa mensagem em si para as pessoas. Não precisa ser seu chefe, tá? Tipo, liderança que eu falo, tipo, a pessoa que está trabalhando ali, é o sentimento de liderança, o sentimento de dono em si, né? E o último bloco, o último ponto, a última sessão, é o que está ali um pouquinho de fora, quando a gente fala de organização e contexto. Eu mexo aqui, aparece um monte de coisa. Organização e contexto. E aí, isso, na verdade, está por fora, cercando toda essa estratégia de PDCA e das sessões da ISO, né? Tipo, eu faço tudo isso, todo o meu planejamento e a minha execução, obviamente que é em cima de uma estratégia que eu tenho para minha companhia, né? Tipo, quais são as partes interessadas que eu estou colocando naquele negócio, que eu tenho de acionista, para qual é o meu público-alvo e quais são os meus objetivos também com o sistema de gestão de qualidade. Então, ainda tem esse input aí da sessão 4. Quando a gente fala todas aquelas sessões da ISO, meu Deus do céu, é 3 anos para esse negócio implementar, né? Mas num contexto um pouco mais de PDCA aí, que a gente vê que esse ciclo gira e faz sentido, do meu ponto de vista, fica um pouco mais fácil de entender esse processo como um todo. E a saída disso tudo, a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, satisfação de cliente, satisfação de cliente, satisfação de cliente e, claro, resultados do seu sistema de gestão integrado também, né? Sistema de gestão de qualidade. Estou lá na frente já integrando as coisas. E, por último, a questão de mentalidade de risco. A própria ISO, ela traz a definição de risco como sendo um efeito sobre a incerteza. Ou seja, tipo um desvio, e aí desvio pode ser positivo, pode ser negativo, que está relacionado ao seu resultado esperado. Então, eu tinha um resultado esperado, esse negócio não deu certo, pode ser positivo, pode ser negativo, a gente associa isso a risco. Mas, indo um pouco mais a fundo, olhando para a gestão como um todo do risco, a ISO, através desse ponto de mentalidade de risco, ela busca identificar os e se do processo. E se isso acontecer? E se isso não acontecer? E se algo der errado? E se algo der certo? O trabalho, na verdade, consiste em encontrar o máximo de ICs que a gente conseguir, para que depois a gente, obviamente, consiga gerenciar isso tudo e ter a possibilidade não só de corrigir, mas prevenir a empresa contra ameaças e também prepará-las para as oportunidades, tá? Tem até um link aqui com uma questão de SWOT, também é uma ferramenta de gestão bem comum, assim como o PDCA, né? Inclusive, não sei se posso fazer merchan aqui, depois eu vou deixar o meu LinkedIn aqui no final, quem quiser me adicionar, tem até um curso de SWOT que fala um pouco disso, de gestão de riscos e tal, é numa plataforma gratuita também, acho que não sei se eu podia, mas já falei agora, então passo até para o próximo aqui, para o Lucas não brigar comigo. E aí, a gente entra num casamento perfeito, quando a gente consegue juntar todas essas pecinhas do quebra-cabeça. A gente falou de abordagem de processo, da lógica do ciclo PDCA e também da mentalidade de risco. Quando a gente entende, incorpora isso dentro do processo e faz a ISO girar em torno desse negócio todo, essas pecinhas, elas se unem, elas se juntam e o produto é a melhoria contínua. E vou falar mais uma vez, que eu acho que ainda não falei essa frase hoje, a satisfação dos clientes, tá? Vamos entrar aqui no nosso bloco final. Aí, a vida como ela é, né? Tipo, os desafios aí durante a implementação. E aí, claro, a experiência que eu tive nas empresas que eu passei e nos projetos de implementação de ISO que eu tive a oportunidade de conduzir, né? Os desafios, obviamente, que são diversos e eles podem variar muito de empresa para empresa também, né? Mas eu trouxe aqui 3 dicas que, do meu ponto de vista, são fundamentais para você vencer, não vou dizer todos, mas boa parte dos desafios que você pode enfrentar. É tira as pessoas da zona de ignorância. Pode soar um pouco ríspido, mas calma que eu vou explicar, tá? O segundo crie uma rotina de comunicação. E o último, não menos importante, compartilhe as responsabilidades. A gente vai falar desse item também, mas compartilhe, não é delargar, tá? É delegar com responsabilidade, né?
O primeiro item em si, quando a gente fala de tirar as pessoas da zona de ignorância, gente, meus fundos, minhas fotos são nada profissionais, né? Desculpa. Mas aí, quando a gente fala de tirar as pessoas em si da zona de ignorância, é muito no sentido que as pessoas normalmente não se envolvem com assuntos que elas não conhecem. Na verdade, a gente, muitas das vezes, se afasta do que... A gente não se afasta do que a gente tem medo, a gente se afasta do que a gente não conhece. O desconhecido gera uma... Para que eu vou encontrar lá do outro lado? Então, é muito importante tirar as pessoas dessa zona de ignorância. O que a gente pode fazer para isso, né? Explica às pessoas para onde elas querem, para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar e que direção a gente vai tomar para isso. Então, e aí, sendo uma forma lúdica ou não, isso aqui são exemplos reais, tá? Tipo, direitos autorais meu mesmo, mais ou menos, né? Porque tem gente ali, mas direitos autorais meu mesmo. Então, meio que um sentido, tipo, para onde a gente vai, como a gente vai fazer isso, qual é o time disso, quanto tempo a gente vai demorar em cada coisa. Faça as pessoas entenderem aquilo que você está falando. Se você simplesmente chega aí, oi, tudo bem, vamos agora implementar NBR ISO 9001, versão 2015. Gente, soa chato, é difícil. As pessoas não vão ter interesse para isso. Então, o primeiro ponto, tira a galera da zona de ignorância. E aqui tem muitas empresas que contratam consultorias para ajudar a fazer a implementação da ISO 9001. Nada contra consultoria, tá? Inclusive, eu tive ajuda de consultoria em todos os processos que eu toquei. Mas é muito importante que, junto à consultoria, você tenha, tipo, que uma pessoa ali grudada e que seja da própria empresa, que seja da própria organização e tenha aquela questão de liderança atuante que a gente falou nos slides anteriores, né? Renata, desculpa te interromper, mas a gente teve uma pergunta aqui no Instagram e a usuária Tamar Conata, ela fala assim, acho que está um pouco ligado com o assunto que você está falando agora, né? Qual que é o papel da alta liderança na implementação da ISO? E aí ela complementa. E como a implementação da ISO 9001 pode ajudar na implementação das demais ISOs? Boa pergunta. O papel da liderança maior, ela entra num primeiro ponto de patrocinar, tipo, dar atenção para isso que está acontecendo, porque o trabalho é árduo, envolve muita gente na organização, e quando a gente fala de integrar e atingir todas as pessoas, se a gente não tem o grande apoio, né, tipo, o apoio da alta liderança, isso fica mais difícil. E outro papel importante, a gente viu lá no ciclozinho PDCA que um grande input é a parte de contexto e organização, que está muito associada à estratégia da empresa. Então, qual é a direção em si que a empresa tem que tomar? Quando a gente fala de implementação de ISO, de outras ISOs e de outros sistemas de gestão, inclusive, isso precisa fazer parte da estratégia da empresa. Se para a alta liderança, se para as pessoas que desenham a estratégia, isso é tipo, não, a nossa estratégia aqui é ser o melhor do mundo. Mas e a ISO nesse contexto? Não, isso aí você não vai conseguir direcionar isso aqui da forma que precisa, né? E aí, a parte da interligação com as outras ISO, vou falar de outros sistemas de gestão como um todo, né? Quando eu falo que precisa ter uma pessoa que entenda do processo, ligada aí na consultoria, é justamente para a gente não sobrepor os sistemas de os sistemas de gestão ou as outras ISOs que a gente implementa na organização como um todo. Então, uma pessoa que efetivamente entende do processo, tem abordagem de processo, consegue fazer os links, né, e as interações entre os processos em si, e conhece do sistema, dentro de indústria é muito comum a gente ter sistemas associados a TPM, sistema de gestão, olhando para a parte de produtividade em si. A Ambev, inclusive, tinha um sistema muito parecido, foi uma das empresas que eu trabalhei, a Heineken também, um sistema muito parecido, não é bem lá o JPM do Japão, mas algo muito similar ao que a gente tem do TPM, JPM. E dentro do TPM a gente tem muita conexão com a ISO 9001. É importante que a gente entenda essas conexões para fazer com que os sistemas efetivamente se integrem. A gente ouve muita palavra de sistema de gestão integrado, que é justamente isso, pegar, sei lá, quais ISOs que você quer implementar na sua fábrica, ou o próprio sistema de gestão que você já tenha, e fazer com que eles conversem entre si, para a gente não ficar sobrepondo as coisas. Tipo, vou entregar no final a mesma coisa, mas com a ISO eu tenho que pintar de vermelho, a ISO 14000 tem que pintar de azul e o TPM, sei lá, qual o sistema de melhoria contínua que eu tenho na fábrica, eu tenho que pintar de verde. Aí acabou, né? Porque aí pensa uma pessoa, coitada da pessoa, fazer a mesma coisa 3 vezes, né? Então é um retrabalho desnecessário. Inclusive nisso, o apoio da alta liderança é importante, né? Para dar essa autonomia para o líder desse projeto em si, para conseguir fazer essas amarrações, esses ajustes e fazer que um processo só seja integrado e leve para os seus benefícios
finais, né? Eu vou já até emendar aqui com essa partezinha que eu falo de treinamentos customizados, é bem isso, de você conseguir associar a linguagem em si e atacar cada ponto. A liderança maior em si dentro da sua organização tem um papel importante? Sim, mas todas as outras pessoas também têm papéis muito importantes nisso tudo. E é bacana a gente customizar no sentido, não só no sentido da linguagem, tá? Tipo, aí é até um preconceito, vou falar com o CEO, vou falar palavras bonitas, vou falar com o operador, então tem que... Não é isso, não é só da linguagem em si que você vai usar. É efetivamente do que faz sentido ou não na rotina dele. Um exemplo, dentro da ISO a gente tem muito forte a parte de calibração de instrumentos. Até falei um pouquinho aqui da ligação com a manutenção. Se eu falo de ISO, de calibração para manutenção, eu vou falar de normas técnicas, né? Tipo aquele negócio lá, o desvio padrão, a aferição, não sei o quê, se o instrumento está ok ou não, se eu vejo lá que é 2 de temperatura, 3 de pressão, é isso mesmo, não tenho dúvida. Isso vai num detalhe muito, muito específico para os instrumentistas, para o pessoal de manutenção. Então é só eles que precisam saber disso? Claro que não. O pessoal que está na operação, que está operando os equipamentos, eles têm que entender como é que ele lê o equipamento, se aquele negócio está louco lá, o que ele tem que fazer, que tipo de impacto que um instrumento não calibrado pode gerar no produto dele. Então, quando eu falo de fazer treinamentos customizados, é isso, de pegar o mesmo assunto e fazer com que ele faça sentido no dia a dia das pessoas. E aí sim a gente tem a mágica da abordagem de processos, né? O segundo ponto foi em relação à comunicação, crie uma rotina de comunicação. E aí, se você nunca fala do seu assunto, ele certamente vai ser esquecido, né? Então, conheça seu público, adapte a sua linguagem, aí sim, uma linguagem mais adaptada, para que todo mundo consiga interagir com aquilo e você consiga atingir todo mundo que você busca. E aí, isso vai depender muito da cultura em si da sua empresa. Se você pode trazer alguma coisa mais informal, ou alguma coisa um pouco mais divertida, mas a ideia é que todo mundo tenha acesso a isso e isso faça sentido. Ainda que você esteja lá numa missão de salvar o mundo, você vai parar para, poxa, deixa eu ver o que esse pessoal está falando aqui de ISO, comunicação, ou que você seja um super-herói, já sei tudo na vida. Não, mas calma aí, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui nessa comunicação, né? E aí é bacana você criar uma marca, você criar uma história, estabelecer uma conexão, fixa isso nas suas reuniões de forma leve, né? De novo, não faz aquele momento tipo, agora vamos falar da NBR. Não, coloca isso no contexto das pessoas em si e sempre trazendo aonde a gente tem que chegar, aonde a gente está, o que a gente mudou de rota, o que a gente precisa fazer. Você que é da área da qualidade, poxa, isso, que legal que aconteceu, implementou. Você que é da área da manutenção. Então, como a gente traz as pessoas para esse universo de comunicação que a gente quer criar, né? Então, isso aqui é exemplo de algumas coisas que eu com o meu time, não fui sozinha, né? Tipo, nas fábricas que eu trabalhei. Então, como que você traz informativos mais atrativos, né? Tipo, exemplos mais reais e cria uma identificação com a pessoa. Aqui uma brincadeira sem graça, mas na época o pessoal gostou, né? Tipo, para trazer de verdade a conexão com as pessoas com a ISO. Tipo, o que eu tenho a ver com ISO, né? O que eu tenho a ver com isso? Porque se a gente traz num ambiente assim muito de nossa, ISO, que é muito difícil, são muitas sessões, é aquele pessoal que fica lá na salinha sentado escrevendo papel, as pessoas não interagem, elas não têm muita conexão com isso. Então, quando a gente traz isso muito mais para o centro das pessoas, o que eu tenho a ver com ISO? Todo mundo tem a ver com a implementação de ISO dentro de uma empresa, independente do seu nível, independente da sua área. O RH tem a ver com ISO, tipo, a manutenção, a qualidade, todo o processo produtivo tem a ver com ISO. O pessoal de compras tem a ver com ISO, né? Então, todo mundo tem uma parcela aqui dentro desse processo, né? E aí também não vamos ficar panfletando informativo para tudo quanto é lado, ou botar em quadro, né? Tipo, tenta criar pelo menos um sentido, uma conexão, né? Faz teste, faz brincadeiras. Aqui é um exemplo do... sempre trocadilho bobo de palavra, que é legal, gente. Um que a gente fez de desafiso, sempre pegando esse finalzinho do ISO, né? Então, esses informativos, essas cartilhas, tipo um jornalzinho mesmo, bem curto, tá? E com uma linguagem bem simples, trazendo exemplos, não era tipo, a seção 4 fala trazendo exemplos do dia a dia para as pessoas se conectarem com o trabalho que elas faziam, e aí a gente entregava essas coisas e fazia umas brincadeiras de ligar para as pessoas valendo brinde, né? De acertar essas perguntas que a gente fazia, que era baseado nesses guiazinhos. Era muito um momento, assim, aquele negócio, tipo, não fale alô Cristina, sabe? Essas coisas que tinha. Então, muito uma brincadeira, assim, similar. E era muito bacana ver a integração das pessoas. Tinha gente que a gente ligava e falava, não quero brincar, tá? Por favor, não me ligue nunca mais. Tinha gente que a gente ligava e falava, nossa, calma aí, que meu papel tá lá no meu quarto. Posso pegar o meu informativo? E o pessoal, não vou deixar ele colar.
deixa ele colar, ele guardou o papel, ele entendeu que isso era importante, tipo, ele acha que isso vai fazer sentido para ele. Então, a pessoa ia lá, pegava, lia, respondia lendo mesmo, não tem problema. Teve um caso engraçado que fui eu que liguei para a pessoa e eu fiz uma pergunta, ela falou assim, nossa, de tudo que tem nessa edição, a gente fazia edições diferentes, né? Essa foi a única coisa que eu não entendi. Você pode me fazer outra pergunta? Nossa, posso muito. Fiz outra pergunta, a pessoa acertou, ganhou o brinde dela e tal. E aí a oportunidade de voltar, mas me conta o que você não entendeu, o que não ficou claro para você. E até para a gente mesmo foi um input, lembra da retroalimentação, do ciclo, volta, planeja, de como que a gente podia levar aquela informação, se deu dúvida para alguma pessoa, e foi uma dúvida muito coerente, todas as dúvidas são, na verdade, como que a gente consegue replanejar isso e levar a informação de uma forma diferente para todo mundo entender. Então, não é só uma brincadeira pela brincadeira, né? Tipo, isso traz também muito insumo para a gente coleta muita coisa daí. E por último, não menos importante, compartilha a responsabilidade. Já falei, já dei spoiler disso aqui, delegar é diferente de delargar. Tá? Quando a pessoa percebe que você está abdicando da sua atividade, ela automaticamente aciona um mecanismo de defesa no cérebro e começa a arranjar empecilhos e dificuldades e vai tentar boicotar o seu trabalho. Tipo, pô, o cara tá lá sentadinho na mesinha dele, escrevendo aquele monte de papel, vem aqui e me diz que eu tenho que agora escrever, além de uma vez aqui, esse negócio todo dia, que eu não sei nem para que serve esse monte de número aqui de lote de produção, eu tenho que escrever isso mais em 7 papéis diferentes? Pelo amor de Deus, para que isso? Então, as pessoas, quando você simplesmente delarga, elas não compartilham a responsabilidade com você e começam a boicotar o seu trabalho. O seu e o dela, na verdade. Simplesmente porque você não fez uma virada aí, tipo, uma corresponsabilidade dos processos como um todo. Então, é muito importante que você mostre como deve ser feito. Figura aqui dos vovozinhos fazendo ginástica, um do lado do outro, estão fazendo juntos, um mostrando para o outro como é que funciona. Imagina você sentadão lá, comendo um mega hambúrguer e 2 litros de refrigerante e para a pessoa, vamos lá, agora 200 abdominais. Opa, vai lá, agora mais um pouquinho. Então, é muito importante você efetivamente... É muito importante você efetivamente participar daquela construção, né? Tipo, mostrar como deve ser feito na prática mesmo, tá? Tipo, para ir lá e fazer junto de verdade, para que as pessoas não só reproduzam certo, mas que elas tenham confiança naquilo ali, entendam o que ela está fazendo, para que vire rotina. E aí, além disso, eu gosto muito de apelo visual, tá? Tipo, de gráfico, de não sei o quê, porque isso, o desenho, a imagem, todo mundo gosta de ler um livro que tem figurinha, né? Tipo, que prende mais sua atenção ali. É bacana você mostrar isso também com números, com dados e fatos, né? E de formas diferentes. Eu sempre gosto de associar o resultado do trabalho em conjunto, que seria o primeiro gráfico aqui, né? Tipo, é um exemplo, pode ser através de uma curva S, como você vai cada vez mais aproximando o real do planejado, mas associado também ao esforço individual de cada um, se é individual de cada um, né? Mas o esforço de cada um. E como que se todo mundo fizer aqui a sua barrinha ficar verdinha, né? Tipo, que efetivamente eu vou conseguir ali no grupo chegar lá no meu 100% de planejamento. Então, eu gosto muito de apelo visual. Quando a gente traz, tipo, o nome... E aí não é exposição, tá? Tipo, guerra avisada não mata ninguém, né? Tipo, é um acordo que a gente tem de ações. Mas quando você traz lá o nome das pessoas e esse conceito de concluída, vencer, atrasado, se você quando vê o seu nome, automaticamente o seu olho vai para o nome. Se você vê alguma coisa vermelha, é muito tipo sinal de trânsito, pare, meu Deus. Então, você rapidamente procura o seu nome, tem ação vencida e o que é, e tu olha para a curva do lado, ai, meu Deus, não vai chegar no 100% por causa de mim. Então, tem esse senso de urgência que acaba criando nas pessoas por um simples apelo visual, né? E aí, para terminar, queria deixar, o que tocou aqui foi meu alarme, que eu estou controlando o tempo. Para terminar, queria deixar para vocês aqui uma frase para refletir, né? Tipo, que é muito do que eu acredito, inclusive das experiências profissionais que eu tive. Eu comecei muito na parte de produção mesmo, tá? Tipo, chão de fábrica e tal. Eu fui, durante muito tempo, coordenadora de cervejaria mesmo. E eu estava numa posição que, na verdade, eu recebia as diretrizes do time que fazia todo esse planejamento, sistema de melhoria contínua, as implementações de ISO ou de outros sistemas, né? E eu reclamava que eu ficava, meu Deus, não sabe nem como é que funciona e tá falando que eu tenho que fazer isso, não é assim. Mas vai falar que eu tenho que
fazer 20 vezes, se eu fizer uma já tá bom, mas reclamava, era bem a pedra, sabe? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma transição completa na minha carreira e passei a ser a vidraça. Então passei a ser a pessoa que, na verdade, ditava as regras para as outras. E eu me preocupo até hoje, inclusive, eu continuo nessa área de melhoria contínua, de não ser hipócrita no sentido, tipo, faz isso aqui porque tem que fazer, sabendo que não funciona e sabendo o quanto que isso me impactava e o quanto isso me deixava chateada, porque às vezes era até um pouco de falta de respeito mesmo, sabe? Vem aqui entender meu trabalho, vamos construir junto, tipo, não chega aqui só depois para dizer que não deu certo, vamos fazer o processo junto, a gente tem várias ideias, a gente está aqui todo dia e tal, tipo, todo mundo pode ajudar, então eu me preocupei muito me preocupo até hoje em ter esse olhar um pouco mais voltado para efetivamente para as pessoas que estão usando aquilo. E aí, nesse conceito, para mim, um sistema de gestão para tracionar e se manter sustentável, gerando benefícios para as empresas, deve ser feito para e pelas pessoas que utilizam no dia a dia. E aí, da grande poeta eu mesma, né? E de verdade, isso é uma coisa que eu levo e acredito bastante. E faz muita diferença quando a gente implementa qualquer tipo de processo, tá? Seja uma ISO ou seja só um padrãozinho pequenininho que vai impactar ali meia dúzia de pessoas, mas é muito bacana que você escute e faça essa construção em conjunto. E não é só por uma questão tipo de ser boazinha, de ser empática, de ser popular, do pessoal gostar da gente, é porque, gente, isso traz uma riqueza tão grande para o processo e faz funcionar de uma forma tão melhor que acho que se todo mundo percebesse isso, as coisas iam fluir de uma maneira muito, muito melhor. Deixo aqui no final meu link aqui do LinkedIn para quem quiser me seguir. De vez em quando eu escrevo uma bobagem lá, boto lá, tem gente que curte, tem gente que não curte, mas tem umas coisas lá para quem se interessar. Tem alguns outros conteúdos, então fica aqui. O nome é comum, né? Se botar lá só Renata Alves, vão achar mais umas 350, mas tem aqui o linkzinho para quem quiser me seguir lá. É isso, gente. Lucas, obrigada pela oportunidade aí. Você abriu a câmera, você vai falar alguma coisa. Eu me despeço agora? Pois. Não, fica tranquila, Renata. Eu que agradeço, né? Foi uma excelente palestra. Você teve vários elogios aqui nas diversas plataformas. E a gente tem algumas perguntas, tá? Deixa eu só confirmar aqui. A gente tem uma pergunta do Célio. Ele fala assim, né? Como a gente tem... Qual a sua opinião sobre a aplicação da ISO em uma empresa que tem BRC? BRC? Você nem quer BRC, Célio. Me desculpa aí. Você me explica... Pelo que eu vi, é uma norma para a segurança de alimentos. Norma para a segurança de alimentos. Tá. Vou pensar mais no contexto que a gente fala de food safety. Eu não sei se é exatamente a mesma coisa, né? Mas, do meu ponto de vista, uma norma, ela meio que... Mas quando dentro de uma indústria de alimentos, quando a gente fala da parte de segurança de alimentos em si, ela extrapola os limites da ISO 9001, porque ela pensa em coisas assim, tipo de, meu Deus, ataque meio que terrorista dentro da empresa, sabe? Para você realmente ter os lugares muito fechados, muito, muito, muito controlados para impedir qualquer tipo de boicote que possa levar aí algum dano no seu produto como um todo. Não sei se o contexto em si é isso, mas se for relacionado à segurança de alimentos, tem a ISO 22000, ela fala sobre isso, inclusive, né? A ISO 9001, para mim, é um passo antes. É um bom, para a empresa que não tem nenhum sistema integrado, nenhum sistema implementado, é um bom começo, é uma boa base para que depois você possa implementar outras ISOs. Ele completou aqui que é uma norma europeia, né, sobre segurança de alimentos. Tá, a gente tem mais uma pergunta, Renata, da Letícia Medeiros. Ela fala assim, Renata, tem algum exemplo mensurável de como demonstrar o benefício gerado pelo sistema de gestão à empresa? A gente consegue ver isso de uma forma um pouco mais clara até na geração em si de produto não conforme. De tudo que você produz efetivamente, aí se você vai medir em pacote, em hectos, sei lá o que você mede, de tudo que você produz, é normal você ter alguma parcela, algum percentual da sua produção com algum tipo de não conformidade, que pode ser mais leve ou pode ser alguma coisa um pouco mais grave, né? E quando você tem isso estabelecido, que a gente está falando que eu tenho calibração dos instrumentos em dia, todos os controles e monitoramentos de processo adequados, tem padronização e regulamentação de tudo, é muito mais difícil você ter um problema em si no processo. Então, você começa a cair o seu produto não conforme. E isso está diretamente associado a custo.
Porque um produto não conforme, ainda que você consiga retrabalhar ele no processo, você está fazendo 2 vezes. Pensa que você vai voltar isso para um processo, a mesma pessoa que produziu aquele negócio ali vai ter que produzir de novo. Não estou aumentando a minha produção, estou simplesmente consertando uma cagada. Posso falar cagada? Estou consertando um problema que eu gerei, né? Então, é um benefício muito direto quando a gente olha, pensando em qualidade, para a parte de redução de produtos não conformes como um todo, de retrabalhos, de problemas no produto, que é automaticamente descrito para custo, né? É o famoso que a gente chama em algumas empresas do custo da não qualidade, o dinheiro que você joga no ralo mesmo, que está reprocessando alguma coisa. Tá, a gente tem mais uma pergunta da Elidia Bagdarian. Ela fala assim: como estimular a participação de todos nesta nova forma de realizar as atividades? Então, trouxe alguns exemplos aqui, né, tipo, de como que a gente envolve as pessoas. Para mim, essas 3 dicas que eu coloquei aqui respondem em parte essa pergunta, né? Tipo, comunicação eu acho que é muito importante e como que a gente ajusta efetivamente o papel certo de cada um. Não cobre a estratégia, o contexto da organização e me diga quantos milhões de reais a gente vai ganhar em 2020 para o seu operador da máquina. Ele precisa entender qual é o circuito dali, entender qual é a direção que ele vai tomar para ele contribuir da parte dele com outros itens. Então, essa parte de customização de treinamento e da comunicação massiva, mas muito alinhada para cada um, acho que ajuda nesse processo aí, tipo, até de compartilhar responsabilidades. E, de verdade, eu gosto muito de ter planos de ação muito delimitado para cada um, para que as pessoas consigam entender o que elas estão fazendo, né? E coloca isso na sua rotina, mostra isso, tipo, leva isso de uma forma leve para engajar as pessoas, né? Não para ser aquela coleira assim, ai meu Deus, odeio esse pessoal da ISO, né? Para ser um processo mais leve. Legal, Renata. Bom, pessoal, a gente vai encerrar a fala da Renata. Se alguém tiver alguma perguntinha aí, pode mandar enquanto a gente se despede aqui, porque ela responde nos seus agradecimentos finais. Renata, muito obrigado, tá? Foi uma excelente palestra, a sua didática foi elogiada muito aqui pelos nossos usuários. De novo, né? Foi um prazer tê-la aqui conosco durante essa 1 hora aí, praticamente, que a gente teve da sua apresentação. Parabéns e obrigado novamente. Eu que agradeço, Lucas, o convite. Sei que foi rápido, inclusive eu falo rápido, né? Mas espero que tenha, de alguma certa forma, despertado, talvez, o interesse de alguém que tenha vontade de trabalhar com normas de certificação. E a mensagem que eu queria deixar, na verdade, é que não precisa ser chato, não precisa ser burocrático, não precisa ser quadrado, sabe? Tipo, quantas oportunidades que a gente tem de trazer isso de uma forma um pouco mais criativa. E para ser criativo, você não precisa ser artista, você não precisa ser blogueiro, você não precisa ser, sei lá o que mais, quem que é criativo, né? Criatividade, na verdade, é para resolver problema. Então, pensa num problema que você tem e arruma alternativas diferentes para você conseguir resolver, né? Pensa se você tem um problema, por exemplo, de engajamento das pessoas e que elas efetivamente se interessem, façam parte desse sistema de implementação, pensa diferente, faz uma brincadeira, faz uma ligação, tipo, traz de formas diferentes a comunicação em si para que o negócio flua da melhor maneira possível. Obrigada de verdade pela oportunidade, espero que o pessoal tenha gostado e que tenha feito sentido aí na carreira profissional de cada um. Legal, obrigado, Renata. Ao pessoal de casa, uma boa noite. Fica o convite aí para dar uma olhada nas nossas redes sociais, né? O Instagram do Instituto Racine, o próprio site, né? www.racine.com.br. Vocês vão lá encontrar diversos cursos, diversas oportunidades de conhecimento. Gente, uma boa noite. Tchau, tchau, Renata. Tchau, tchau, quem está em casa. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.